nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho sobre a questão da pena, né? A questão das funções da pena, de retribuição e pena. Para os estudiosos do direito penal, os grandes defensores da teoria da retribuição foram os filósofos Kant e Hegel. Kant, primeiramente, em sua obra Metafísica dos Costumes, e Hegel trouxe o conceito de crime a partir da sua crime e pena, a partir da sua obra de maturidade, a filosofia do direito. E em Kant, a ideia de castigo se dava através do imperativo categórico, né, em sua obra Metafísica dos Costumes. Para ele, a lei era a manifestação do dever ser, independentemente de qualquer coisa. Quem praticava um crime violava um dever ser. Ou seja, não se pode cometer um crime, pois o dever ser é. E essa pessoa, né, que cometeu um crime deveria ser castigada impiedosamente. Nesse caso, não há que se falar em prevenção. Para Kant, a pena não tinha nenhuma utilidade para o delinquente. Não havia um viés educativo de prevenção. A fundamentação da pena para Hegel, diferentemente, né, um filósofo moderno, contrariamente de Kant, tinha um viés mais jurídico. Porque, para Hegel, no que se refere a crime e pena, ele possui um pensamento singular, a saber, considera a pena realizando dois movimentos. Ao passo de um restabelecimento da ordem quebrada pelo ato criminoso, pela coerção estatal, ele também pensa, desse modo, o criminoso será reintegrado à sociedade sem débitos. O filósofo alemão considera que o crime é a negação da lei, mas por seu próprio conceito já contém em si mesma a sua negação, ou seja, a pena. Tal aspecto do conceito é precisamente aquela necessária ligação que faz que o crime, como vontade em si negativa, implique a mesma negação que se exprime como pena. Dito de modo esquemático, o crime é a negação da lei e a pena é a negação da negação que o crime produziu. Neste sentido, a pena em Hegel não possui tão somente a função de retribuição, apesar de seu contexto histórico e seu partidarismo pela teoria absoluta da pena, no sentido de que, praticado um delito, deve-se lhe seguir uma sanção. Mas, dentro de sua dialética da pena, conforme supracitado anteriormente, existem premissas que contextualizam elementos inexoráveis, né? Como aquela questão da coação juridicamente estabelecida, como a questão da pena como coação ao criminoso, mas ao mesmo tempo a necessidade de reinserir essa vontade criminosa e reabilitá-la à ordem social. Então, assim, uma hipótese de uma teoria penal baseada na função preventiva da pena, ou seja, na prevenção especial, especificamente, né, prioritariamente, como eu pressuponho na filosofia penal, na filosofia do direito de Hegel, entende-se que a consideração da pena para ele tem o objetivo de reabilitar a vontade criminosa à totalidade ética, para que ela não volte a ocorrer. Nesse sentido, a prevenção especial é necessária para a afirmação do direito através da pena, isto é, a vontade criminosa sendo afrontada e suspensa, que é o que é chamado de Aufhebung, né? Que é um movimento dialético que Hegel realiza. Ou seja, nessa acepção, a teoria hegeliana da pena não visa prioritariamente a prevenção geral, na qual a pena é apenas um meio de intimidação a todos. Mas, em acordo até mesmo com um dos juristas, né, brasileiros que nós temos, que é o Eugênio Pacelli, Hegel possui um objetivo prioritariamente de prevenção especial. A pena agindo diretamente na vontade do criminoso se justifica primeiramente para a reabilitação do agente e não como a intimidação de todos, restabelecendo o equilíbrio ético entre as partes, o criminoso e o Estado. Deste modo, nos parece razoável e pertinente a análise da natureza do crime e da pena, segundo os moldes hegelianos, uma vez que a gente consegue investigar e compreender uma questão específica. O crime para Hegel sendo a negação do direito, a vontade criminosa é autodestrutiva, mas ao mesmo tempo ela tenta dissolver o que é próprio do espírito objetivo, que é a sua realidade.
Então, nesse sentido, como se relaciona crime e a lei, mas de uma forma justa? A crítica de Hegel nessa teoria da pena, de serem justificadas com base em elementos externos do direito e como instrumento de ordem, partirá da saída do conceito para uma representação do real, onde ele vai concluir que a vontade do criminoso, representado pela coação não jurídica, pode e deve ser destruída por outra vontade, qual seja a coação jurídica. Então seria o crime que o agente realizou, né, uma coação não jurídica, mas que vai ser destruída por uma vontade jurídica, de uma coação jurídica, ou seja, pela lei, de modo que no movimento dialético o crime se visse superado pela afirmação do direito. Então, assim, o ato ilícito para Hegel tem de ser considerado por uma ótica onde a sua origem é um universal no Estado, ou seja, a vontade do povo em decidir algo como crime já é universal, mas que este universal já representa também aquilo que subjetivamente cada indivíduo afirma como justificável. E nisso, a função do crime passa pela questão da justificação subjetiva em adequação ao universal dado na lei existente. Isso significa o quê? Hegel ele não pensa uma situação antes da lei, pois essa já está posta, já está dada na realidade, mas é preciso serem tomadas como existentes e revelado o porquê de sua racionalidade. Nesse sentido, a intenção que Hegel intenta ver a relação do indivíduo em seu estado, partindo do pressuposto que tal este, tem a compreensão de liberdade daquele povo dado historicamente, ou seja, que aquele indivíduo já está inserido na sociedade, no sentido de que ele se compreende como tendo essa liberdade e ele se compreende que não deve cometer o crime, ou se ele cometa o crime, ele sabe que aquela coação é para que ele seja restabelecido novamente à sociedade. Esse método de Hegel é um método especulativo, de interpretar a lei dada e sua racionalidade, ou seja, como essa lei dada é exemplo de compreensão de liberdade. E o que ele pretende é ver se essa lei consegue ser ela mesma no sentido de cumprir todas as suas determinações. Em síntese, o crime para Hegel pode apresentar um encadeamento infinito de gerações por gerações, ou seja, a cada ato criminoso gera uma nova vingança infinitamente. Se a pena decorre de uma liberdade do direito enquanto acordo entre as partes através do contrato, ou seja, essa liberdade ainda é insuficiente, a interpretação da pena só pode ser como recompensa individual a um crime. Essa apresentação da insuficiência do direito abstrato em relação à liberdade se dá no meio de que, se entendemos a liberdade por meio do contrato de partes, então não há um parâmetro de justiça suficiente para que cada ato que vise um equilíbrio de uma ofensa não seja interpretado como vingança. Esse, segundo Hegel, é o trânsito para um outro modo de liberdade, que nós não vamos trabalhar aqui, mas é um modo de liberdade que é a moralidade subjetiva, que Hegel trata na segunda parte da filosofia do direito, e para ele já é um momento em que a razão já é compreendida e como capaz de fornecer um padrão de justiça alheio às condições materiais e efetivas dos parceiros de interação. Com efeito, por que eu trouxe essa questão da pena, de retribuição e a pena de prevenção em moldes de uma filosofia política moderna alemã para a contemporaneidade? Bom, a questão é que a afirmação do direito, segundo a perspectiva de ser mais importante a reinserção do indivíduo do que a aplicação penal, pressupõe no Estado democrático de direito a proteção dos direitos fundamentais. Entretanto, a gente pode perceber que desse mesmo Estado, tal aspecto de reinserção é ofuscado pelo punitivismo exacerbado e assim a gente vislumbra que é deturpado o caráter da afirmação do direito em si mesma. Hoje, na atualidade, se discutem as questões que estão ligadas ao crime e à pena, e talvez no ápice dos acontecimentos que a democracia não se faz presente,
Tomemos como exemplo o direito penal do inimigo ou a sanha punitivista dos países com alto grau de criminalidade. Estes são modos apartados de garantias jurídicas que transportam o sujeito criminoso para uma situação de exceção, tornando este indivíduo despido de seu direito de cidadão, ou seja, quando lhe é tirado todos os direitos. Tais fatos, eu acredito que abrem a possibilidade de um retorno à filosofia do direito abstrato de Hegel, conforme ele apresenta em uma liberdade insuficiente. Apesar de tais colocações sobre a questão da pena ser prioritariamente de prevenção especial em Hegel, podemos também realizar uma crítica a esse filósofo, a esse modelo, de função da pena moderno, que vem desde a modernidade, mas que ainda encontra-se vigentes em contextos jurídicos contemporâneos. Apesar do Hegel se pronunciar como aquele que acredita que com a pena tem a função de restabelecer o indivíduo à sociedade, que a pena é aquela que deve estar sempre amparada por lei, para que não haja nenhuma ilegalidade, que o Estado deve intervir minimamente, nós também podemos apresentar que Hegel, ele denuncia nessa primeira parte, no direito abstrato, um modelo de liberdade baseada no contrato como sendo insuficiente. Hegel, ele já denuncia nessa primeira parte, esse modelo insuficiente no direito abstrato. Esse modelo de liberdade baseada no contrato como sendo insuficiente expõe que na economia, qual seja a de entendê-la como ocasionando através da industrialização a fragmentação social individual, o crime é inexorável ao direito abstrato. Para ele, o capitalismo de antemão já posiciona os sujeitos em desigualdade, seja em relação ao seu poder aquisitivo ou à detenção de meios de produção. Diante disso, o direito abstrato, ele possui uma desigualdade sistêmica e inexorável em seu interior, podendo ser atribuída à mencionada desigualdade o fundamento do crime. Tal colocação de Hegel, nessa primeira parte da filosofia do direito, nos faz pensar na desigualdade sistêmica e a imensa criminalidade reportada por ele ao modelo do direito abstrato. E em uma interpretação contemporânea é possível entender a atualidade segundo essa chave de compreensão hegeliana, pois sendo a nossa época atual marcada pelo capitalismo expandido de um modo inimaginável para Hegel, a mesma também apresenta violência social igualmente expandida, pelo menos no Brasil e em países periféricos. Apesar de Hegel compreender os efeitos da industrialização e denunciar essa fragmentação social e pessoal, e tentar a partir disso resolver ambos os problemas, partindo para um outro modo de liberdade, qual seja a moralidade subjetiva, que nós não trabalhamos aqui, mas segundo ele já com os parâmetros de liberdade mais suficientes. Mesmo que ambas as fragmentações Hegel as considere inevitáveis, a realização da comunidade e a efetivação da liberdade baseiam-se no reconhecimento de interdependência da natureza social antes que atomicamente individual dos seres humanos. Entretanto, apesar dessa denúncia de Hegel, não podemos esquecer que na primeira parte, na introdução, antes da primeira parte, na introdução de sua obra, ele já retira um conceito de pessoa. Ele retira um indivíduo desse conceito de pessoa. E a quem Hegel reporta, a quem Hegel retira esse conceito? Ele retira do escravo moderno, ou seja, o negro, para o Hegel, na introdução, não entraria nem na posição de excluído em ser um cidadão de direitos. Ele nem entraria nessa questão do sujeito não poder participar devido à desigualdade sistêmica, pois para o Hegel o escravo era visto por ele como um simples animal de zoológico. Deste modo, a liberdade que Hegel compreende será apenas aquela baseada na chamada vontade de uma parcela da população, qual seja, a parcela da população é a parcela branca e europeia,
E sua denúncia contra a desigualdade sistêmica também é reportada para os indivíduos de seu continente. Diante de tal fato, devemos refletir sobre o pensamento do filósofo alemão moderno como precursor de teorias que serviram de bases para diversos ordenamentos jurídicos. E nessa a gente pode retornar e pensar que as bases que Hegel assentaram-se em algumas teorias dele, como por exemplo a nossa teoria mista, né, que é a teoria tanto de função de pena, tanto de retribuição quanto de prevenção. Essa teoria, por exemplo, ela que é positivada no nosso Código Penal, nas penas restritivas de direito, por exemplo, a teoria de retribuição, ela é apresentada nas penas restritivas de direito, e a de prevenção, ela é trabalhada na pena de multa, por exemplo, né, a pena de prevenção especial. Na pena restritiva de liberdade, não há que se falar em prevenção especial, pois é impossível que o indivíduo seja reeducado, ressocializado no sistema prisional brasileiro, ou seja, isso é inviável. Hegel, assim como outros filósofos europeus, criaram teorias que fizeram e fazem parte de sua realidade histórica, de seu povo, de seu costume, suas crenças, de seus momentos, né, em sociedade. Normalmente, mas ele já exclui os povos periféricos de antemão. Por um outro lado, estes países os países que aderem a essas teses para suprir a sua violência sistêmica, seus altos índices de criminalidade, perpetuam ainda o ideal de uma espécie de vassalagem intelectual. O Brasil, por exemplo, é um exemplo a essa premissa de que teorias europeias muitas vezes não se enquadram na nossa realidade histórica, social e política, no sentido de que extermina a parcela mais pobre e excluída, reforçando o racismo histórico a partir das funções da pena, por exemplo, dessa unificação de pena de retribuição e prevenção. Tendo em vista os aspectos observados, podemos constatar que a retribuição penal sempre fez e ainda faz parte de nosso ordenamento jurídico, bem como de vários outros ordenamentos ocidentais, ainda que a teoria da pena adotada no Brasil seja a mista. A reinserção social e reeducação dos condenados são fins inatingíveis devido ao nosso sistema carcerário falido, projetado em teorias europeias que de antemão já excluía como cidadão o negro, por exemplo. Portanto, as teorias supracitadas no decorrer deste trabalho possuem aspectos que apresentam as mudanças paradigmáticas da sociedade europeia, mas que serviram de base, né, para outras sociedades, né, para o Ocidente. E as concepções de pena como retribuição, as mais modernas, né, que são as mais modernas, a prevenção geral ou especial, explicam e justificam o sentido que a história do direito penal perpassou. Para alguns estudiosos, as teorias da pena são falsas, pois estas, com todas as suas funções de retribuição, de prevenção, prevêem o que deve ser. Mas o âmbito da realidade impõe limites nas construções normativas do dever ser. A pena não é, mas é uma coisa que poderia ser, mas ainda não é. Bem, este é o final da nossa aula. O trabalho que eu apresentei aqui foi um resumo da minha dissertação, o meu primeiro e segundo capítulo da dissertação de mestrado aqui do programa de filosofia, né, do PPG-FIL, Programa de Filosofia da Universidade Federal do Espírito Santo. Eu quis apresentar um tema que é o tema de um filósofo moderno, quis trazer a sua filosofia política e tentar coaduná-la com os parâmetros hoje de uma filosofia política contemporânea. Lembrando que o Hegel é um filósofo, conforme eu explicitei no início, que muitos de suas teorias, né, seus conceitos já foram deixados de lado devido ao seu aspecto de totalidade, seu aspecto autoritário, né, que muitos seguidores conservadores, né, dissiparam, né, o pensamento. Entretanto, nós não podemos excluir esse pensamento, apesar de ter apresentado uma certa denúncia também no final, né, de vislumbrar as nossas teorias penais, que eu julgo
que são teorias muitas vezes falidas, né? São teorias ancoradas ainda em padrões de sistemas que não entraram de acordo, não vislumbraram toda a nossa história, toda a história da nossa sociedade, né? Então, mas independente disso, o Hegel foi um filósofo muito importante para a história da filosofia. Nós temos ele como parâmetro até mesmo para as funções da pena, como por exemplo, mas também não podemos deixar de lado o aspecto que Hegel trouxe, um aspecto racista de antemão, de deixar isso, ele já inicia em sua obra, deixando de lado todos os indivíduos negros, nem tratando como indivíduos, mas tratando como animais. E isso me fez questionar bastante e pensar sobre como a nossa sociedade, como um direito penal tem como base um sistema penal, tem como base, tem como função algo que nem foi feito, nem foi criado para nós cidadãos, porque até então nós nunca fomos nem considerados cidadãos aos moldes hegelianos, por exemplo. Este é o fim da nossa aula. Até mais.